Vamos lá, aí você sai do esporte, mas eu vou até dar uma ressalva aqui. Eu lembro que eu era pequenininho, eu nasci em 90. Então, assim, Eu já ouvi também, tanto de você como de Guga, que eu era pirraia na época. Eu entendi Calma aí. a história. Mas calma, eu vou Guga, chegar. quando eu era pirraia, eu te vi jogar aí. Não, Gustavo sempre foi velho. Mas o que acontece, veja só. Já me falavam, eu nasci rubro-negro, nasci esporte progressivo. Gustavo é que não é. Então o que acontece? E meus pesos pra você. Mas o que acontece? Mas sempre me diziam, Chiquinho é melhor que Juninho. Chiquinho é melhor que Juninho. Ó, Chiquinho é melhor que Juninho. E realmente, assim, por um determinado tempo, tu fosse bem melhor que Chiquinho. Do que Juninho. Tu se achou? Cara, então, é porque são posições também. Não, a gente era praticamente a mesma posição. É porque, assim, esse melhor eu pode até fazer esse comparativo em relação ao esporte. Em relação ao esporte porque eu fui mais longevo, né? Eu sim, tive uma sequência. Sim. Né? E Juninho, ele saiu logo em 95, ele ficou um ano, pouco tempo. E já foi pro Vasco. Já foi pro Vasco, né? Por isso que eu tenho essa maior identidade, eu acho que é muito por isso. Mas pela minha sequência também, cara, assim, eu cheguei à seleção brasileira, né? Jogando pelo esporte. Isso é uma coisa que eu sempre comento. Isso é marcante. E eu faço questão de fazer o comparativo, porque na época não existia a visibilidade que existe hoje. Todos os jogos de esporte no brasileiro é televisionado. O nosso, na época, eram 2, 3 jogos e olhe lá, quando jogava contra o Flamengo. E era pé de rádio, velho. Era rádio ao jogo. Você, pra ver, tinha que ir no jogo. Né? E qual foi o técnico que te levou pra seleção? O maior técnico da seleção brasileira. Zagallo. Grande Zagallo. Eita. Um dos maiores técnicos do mundo, né? Eu me sinto muito honrado e privilegiado, não só por ter sido o Zagallo que me convocou, mas por todo esse meu trajeto de 2 anos e meio chegar a uma seleção brasileira, ser um dos destaques do esporte no Campeonato Brasileiro, brigar diretamente com bola de prata, mas principalmente porque eu disputava, velho, com o Rivaldo. Com o Marcelinho. Só pedreira, velho. Com o Alex, que estava começando, com o Giovani dos Santos. Né? Cara, só com os caras, com o Djalminha, só com lenda, velho. Juninho Paulista. E o sarrafo era mais em cima, porque os caras tinham a visibilidade do eixo Rio-São Paulo. E você convocar um cara do Nordeste na época era muito difícil, velho. Muito difícil. Tu vai pegar poucos aí que vieram. Muito poucos. Né? Antes de mim, um ano antes, Adriano, o nosso zagueiro, foi convocado para a seleção brasileira. Juninho e Leonardo foram junto com ele para Toulon. Eu não fui porque eu estava machucado. Eles foram campeões lá do torneio de Toulon. Pela seleção brasileira sub-20, né, em 95. Foi aí que Juninho foi para o Vasco. Mas essa comparação pelo esporte, ela é até válida, mas para por aí, tá? Com o Juninho. Aí o resto não dá para comparar, porque... Mas eu via muito isso quando era pequeno. Cara, Juninho se transformou num dos maiores jogadores do futebol mundial, né? Assim, é um cara que... Foi pro Lyon e pega um Lyon que não ganhava nada e ganhou 7 títulos. E não só no Lyon, no Vasco também, né? No Vasco ele virou lenda, é um dos maiores ídolos do Vasco. Né? E tem essa polêmica. O torcedor do esporte, na verdade, é muito puto com o Juninho. É verdade. Por conta daquela polêmica que teve dos jogos e tal. E eu sempre converso com ele, velho, para com isso, velho. Pô, isso não... Eu converso muito com ele sobre isso. A tua história, ela nunca vai ser apagada. Tu vai, daqui a 100 anos, vão estar falando de você, velho. Juninho, Daqui a 100 anos vão estar falando de mim. Não na mesma proporção que você. Sabe por quê, Chiquinho? Eu vou ser bem sério. Mas as pessoas vão lembrar da gente, né? Exato. Por exemplo, você mesmo, você veste a camisa do esporte até hoje. A gente teve, nos últimos tempos, eu tô falando como torcedor mesmo, nos últimos tempos a gente teve um Diego Souza que foi pra seleção brasileira também. Diego é gigante. E Diego disse assim, cara, eu sou apaixonado por esse clube, e eu me tornei minha paixão. Tanto é que ainda o Instagram do cara, Diego Souza DS87. Então assim, o cara que pegou e disse assim, esse aqui é meu clube, e foi revelado pelo quê? Pelo Flamengo. Jogou no Vasco, foi ídolo do Vasco também. Fluminense Palmeiras, e tudo. O cara mas ele disse que a paixão dele foi o esporte. A gente dizer assim, pô, o cara do Rio, dizer que a paixão dele é o time daqui do Nordeste. O que foi que houve? Ele lembrou de alguma coisa aí. Pede pra namorar com ele, porra. Manda um WhatsApp pra ele aí. Ele lembrou, tô me arretando contigo aqui. Não, mas o que acontece? É o que eu acho que faltou um pouco de Juninho.
Juninho abraçou muito mais o Vasco. Sim, não. É porque ele tudo deu bem. declarações, né? Juninho ele sempre foi muito firme, muito opinioso, né? É um perfil, ele sempre foi assim, ele sempre tem foi um cara muito Tem um perfil mais assim, rígido, muito não, mais... muito sonhador e ele sempre se programou. Pô, ele falava que a gente ia pra seleção. Eu nunca Caramba. acreditava. Ele dizia, Chico, a gente vai pra seleção brasileira, velho. Esses caras não são melhores que a gente, não. Caramba, Porra, que top, confiança isso aí, velho. Não, ele sempre foi muito nessa linha, sabe assim, um cara muito preparado mentalmente. Eu sempre digo pro meu filho, pra Lucas, eu digo, ó, do nosso trajeto, do que eu já vivi, mentalmente eu me sinto um cara muito forte, sabe assim, por tudo que eu já construí, né, e o que eu já vivi, do que eu já passei, dos sabores, dos amores, dos dissabores, né, e das perdas que a gente tem. E eu sempre me senti muito... Hoje eu entendo porque eu joguei nesse nível, saindo de onde eu saí, né, saindo lá do Mangue de Rio Doce e construindo uma história esportiva tão rica, porque eu tinha essa força mental muito mais Juninho, igual a ele, eu nunca... O cara era um monstro. Naquela época a gente concentrava, pô, e tem umas histórias massa com ele, velho, porque... Eu concentrava com ele, né? E quando eu fui pro Vasco jogar com ele já estava no campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E quando eu cheguei no Vasco, e a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá, mas eu tô adiantando. Eu entendi o nível que ele tava. Eu digo, esse menino não é mais aquele que eu conheci, não. Quando tu chegou no Vasco, Quando eu cheguei no Vasco foi que eu entendi o tamanho dele. Ele tava muito grande. Caramba. Tecnicamente, fisicamente, Cabeça, mentalmente. O cara tava... Eu me impressionei, porque eu via na televisão, mas o dia a dia é diferente. Nos treinamentos, o que esse cara tinha evoluído como jogador, eu disse, cara, esse cara tá num nível muito alto. E para tu ter uma ideia, ver, Juninho, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, só foi convocado em 99. Verdade. Caramba. Vê, jogando no Vasco. Verdade. Por isso que eu faço esse comparativo. É Pronto, verdade, eu verdade. incluo o Juninho nessa lista, que ele já vinha no Vasco, só que o Vasco vinha de altos e baixos. Pra tu ver como era concorrido. Marcelinho, Carioca, que é uma lenda, é um dos maiores jogadores de futebol da nossa Só foi convocado época. também em 99, com o Luxemburgo. Né? E eu fui em 96, jogando pelo esporte. Por isso que eu valorizo muito isso, entendeu? Caramba. Há uma linha muito grande nisso. Uma pena não ter tido a oportunidade de jogar, que eu fui machucado. Isso foi uma coisa que não se tornou uma frustração na minha vida, mas se tornou um que não, né? Que eu queria ter tido essa oportunidade. Que é o risco de qualquer jogador, né? Mas logo naquele momento, no maior momento da minha carreira, eu não pude... Foi na seleção, foi? Foi na seleção. Eu fui, mas eu tinha machucado, eu já fui machucado e fui cortado. Foi o tornozelo, foi? Eu e Ronaldo, o Fenômeno tinha sido cortado nesse... E eu permaneci, Ronaldo foi embora, mas a Zagallo pediu, né? Porque a história é muito bacana, porque eu machuquei no jogo com o Vitória, a gente acho que ganhou, ou empatou, acho que ganhou de 3-2, ou foi 4-3. E eu torci o tornozelo muito forte nesse jogo. Aí no outro domingo era o jogo com o Corinthians. Eu joguei no domingo contra o Vitória, na segunda saiu a convocação. Uhum. No domingo seria o jogo com o Corinthians, eu fiquei tratando que esse jogo seria televisionado, ao vivo, para todo o Brasil. E todo mundo queria ver o menino do esporte que ia jogar. Boa. E eu, fiquei a semana toda tratando tal, só que não tava legal, né? O meu tornozelo estava inchado ainda, mas mesmo assim eu botei uma botinha. A botinha é o equipamento que a gente usa para... E fui pro jogo mesmo sem condições. É uma coisa que da juventude, se eu fosse um pouco mais experiente, não era para ter ido nesse jogo, ter segurado, né? Mas como era um jogo televisionado, você naquela ânsia de estar... eu acabei jogando e me contundindo nesse jogo também. Até de certa forma... Isso estava no Vitória, não foi? No esporte. Já estava no esporte. O jogo foi contra o Vitória. O primeiro jogo que eu machuquei foi contra o Vitória, que eu machuquei. E no outro domingo foi contra o Corinthians, foi quando esse jogo televisionado, né? E eu fui na segunda-feira para a seleção. O jogo foi em Curitiba contra o Camarões. E eu com um tornozelo desse tamanho. Caramba. Eu não aguentava botar o sapato. Imagina. Puta merda. Eu no avião não consegui dormir, né? E cheguei lá e... Mas concentrou com o pessoal, né? Não, então, eu cheguei e fica um cara com a placa, foi me pegar lá, né? O cara da CBF foi lá, ó. Eu não lembro quem foi o nome, mas era um funcionário da CBF que foi me pegar no aeroporto e, pô, o que é que houve ontem? Tu saiu do jogo? Que eu saí do jogo.
Aí tu mostrou o tornozelo. Aí eu disse, mostrei uma porra. É boa. Nada, foi porra nenhuma, tá novo de loja, meu irmão. Vamos embora. Boa. Aí, mas quase não aguentava botar o pé no chão de tanta dor. Aí eu fui, aí cheguei lá, botei a roupa no quarto, aí, ó, Zagallo quer falar contigo. Aí quando eu cheguei lá, tava Zagallo, o Lídio e o supervisor, esqueci o nome dele, saudoso até. Américo Faria, eu acho. Aí eles estavam lá, porra, o que houve, garoto? Aí Zagallo veio conversar comigo, eu agradeci a ele pra caramba, fiz um discurso de momento agradecendo ele pela oportunidade. Ele, o que houve? Você não saiu do jogo ontem e tal? A gente ficou preocupado. Lídio quer dar uma olhada aí. Eu disse, não foi nada não, professor. Tá, porra. Aí, irmão, e quando eu tirei o sapato. Ixi, Maria. Quando o Lídio olhou, eu disse, que porra é essa, meu filho? Meu Deus. Você tá cortado. Eu digo, puta que pariu, faça isso comigo não. O senhor não imagina qual foi a luta pra chegar aqui, eu ser cortado. E ele, não tem a mínima condição de você jogar e, pô, seu tornozelo tá desse tamanho, velho. Eu comecei a chorar, desesperado. Aí Zagallo ficou comovido. Pô, Zagallo foi um cara muito, sabe? Humano. Muito humano, assim. Ele olhou e disse, pô, e é nordestino também, tá? Ele acho que ele se viu, né? Ele disse, pô, esse moleque aí, eu trouxe ele deve estar aí pensando que eu não vou trazer ele nunca mais. Eu disse, ó, calma, Chiquinho, não é assim não, aqui é a seleção brasileira, você não pode... Eu digo, não, vamos fazer o que tiver de fazer aí. Ele disse, não, calma. Não, ó, vamos fazer assim, Lídio, ele tem condições de jogo para quarta-feira? Lídio, nenhuma, tá cortado. Caramba. Eu disse, não, doutor, eu faço botinho, eu faço o que tiver, mas eu treino amanhã de todo jeito. Ele disse, porra, meu filho, você tá, porra, maluco, a gente vai botar você no campo assim, não. Vai lhe prejudicar, tem o final da competição. E ele me cortou, mas ele disse, ó, vamos fazer assim. Você vai ficar com a gente vai tratar você durante esses 3 dias, né? Era segunda, terça, quarta e quinta que eu voltava. E eu vou levar você pro banco. E você fica se ambientando na seleção, que é importante para você. Que massa. E na próxima convocação eu trago você, eu quero lhe acompanhar, eu quero lhe ver. Porque eu fazia uma função que ele gostava muito na época, que era o jogador número 1, que jogava na frente dos... Ele jogava com um volante, 2 meias e mais um meia agudo próximo do Ronaldo, né? Que era o Juninho que fazia essa função, que era um jogador mais móvel que ele tinha. E ele queria que eu fizesse essa função. E por coincidência, eu sempre falo, encontrei Denilson até no final do ano, no jogo da seleção lá em Salvador. Eu falei para ele, velho, tu lembra que a tua primeira convocação foi a minha primeira convocação? Que as nossas convocações foram as primeiras. Denilson estava se destacando também, foi a primeira convocação dele. Aí eu disse, ele, porra, Chiquinho, é mesmo? Eu digo, porra, naquela convocação que a gente foi a minha primeira também. E tu foi pra Copa e eu não fui, porra. Porque eu ia pra Copa, ele começou a rir. Porque se eu jogasse também... Foi 98, não foi? Ele foi pra Copa em 98. Foi pra Copa 98. Se eu fosse pra Copa, se eu fosse pro jogo, eu ia pra Copa, porque eu tava muito bem e ia arrebentar. Ele, pô, velho. Caramba. Aí a gente começou a rir com a situação e não lembrava disso. Mas, enfim, pra mim é motivo de orgulho gigantesco. Tem que né? ser, tá não doido, tem como não fazer essa tem que essa ser menção. E entrou pra história do clube, né? Também, clube que também. Pouquíssimos jogadores realmente foram... Privilégio, né? Privilégio, né?